E aí, tudo bem? Prosseguindo então com o assunto vetores, e aqui eu vou começar a falar sobre vetores no plano. A gente já viu em vídeos anteriores que a soma de dois vetores resulta num vetor e viu como identificar geometricamente, né, como que a gente faz para fazer essa soma. Então, se você tem um determinado vetor U e um outro vetor V, quando você quer representar a soma de U mais V, então o que você faz é, começa pelo vetor U, que é o seu primeiro, então você coloca o V ao final do U, ali na setinha do U, e então você tem um resultado U mais V dessa maneira, que pode significar, por exemplo, o significado de se deslocar desse ponto A até o ponto B e depois do ponto B até o ponto C, que no final das contas representa sair de A e ir até B. Não é a única interpretação para essa soma de vetores, mas é uma maneira de pensar. Então agora a gente vai continuar essa discussão e falar um pouquinho sobre combinação linear. Aqui eu vou fazer o seguinte, você está vendo essa figura e tem uma série de vetores, várias setas dessas desenhadas em vários lugares aqui, não é isso? E na verdade eu quero que você se concentre primeiro em dois vetores aqui. Um deles vai ser o V1, que está aqui, eu estou marcando agora de vermelho. Esse vai ser o V1 e também aqui o V2. O V2 ele está aqui. Eu estou marcando esse vetor V2 em azul, ok? E então, se você perceber bem, eu vou começar por esse vetor aqui, ó. Esse vetor que vai até aqui na frente. Vamos pensar nesse vetor aqui. Eu vou fazer o seguinte, esse vetor, esse que eu acabei de desenhar e vem até aqui, ele está na mesma direção desse vetor V1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse vetor V1, deixa eu colar ele aqui mesmo, e eu quero que você perceba o seguinte, se eu colocar o V1 na frente do próprio V1, uma vez, duas vezes, aqui eu tenho 3 vezes o vetor V1, 4 vezes o vetor V1, 5 vezes o vetor V1, mais ou menos assim. Então, por exceção da imprecisão do meu desenho, quando eu copio e colo, né? Então, esse vetor aqui, eu vou desenhar ele aqui de laranja mesmo, esse vetor aqui, então a gente vai poder dizer o seguinte, ele é igual a 5 vezes o V1, dessa maneira. Então, a gente está usando o subscrito índice aí 1 para dizer que ele é 5 vezes o vetor V1. Vou colocar ele aqui assim, mais ou menos. E então, essa mesma ideia eu quero fazer com esse vetor V2. Eu vou copiar e vou colar ele aqui mesmo. Então, a gente tem o V2 uma vez, duas vezes, 3 vezes aqui e 4 vezes aqui. Pronto, então aqui a gente tem 4 vezes o vetor V2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou representar ele com essa cor aqui. Vamos pensar nesse vetor que vem da origem, né, do ponto em que esses vetor V1 e V2 se tocam, até lá em cima. Então, esse vetor aqui, a gente pode dizer que ele é 4 vezes o vetor V2. Né? Ele está na mesma direção e sentido. A mesma direção e sentido do vetor V2, mas ele é 4 vezes o vetor V2. E então, se você perceber bem, se a gente somar esse 5 vezes o V1 que está aqui embaixo com esse 4 vezes o V2, talvez eles colocados assim dessa maneira, partindo do mesmo ponto, fique um pouco estranho. Como que eu vou fazer essa soma? Bom, mas não é difícil. É só você passar um desses vetores, não é isso? Para o fim, a gente passou esses 4 vezes o V2 para o final desses 5 vezes o V1. E aí fica claro que, na verdade, a soma desses dois vetores, 5 vezes um V1 mais 4 vezes o V2, dá como resultado esse vetor marrom aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar esse 4 vezes o V2 para lá, para onde ele estava no início. Então, eu vou representar esse vetor verde aqui. Esse vetor verde é o vetor U, está sendo marcado aí nessa imagem como vetor U. Então, esse vetor U, ele é o resultado, né, de se somar 5 vezes o vetor V1, somar isso 5 vezes o V1, com 4 vezes o vetor V2. Tudo bem? E então eu creio que você tenha entendido
é basicamente o que a gente já tinha visto, só que dessa vez tem vários vetores aqui escritos. Então eu vou apagar esse desenho que eu fiz anteriormente, deixar só o V2 em azul e esse V1 ali em vermelho, e vou deixar essa marcação aqui do vetor U. Então, 5 vezes o V1 mais 4 vezes o V2. E então, uma outra possibilidade aqui, eu vou copiar esse V1, vou colar ele aqui mesmo, e vou fazer o seguinte, eu vou inverter horizontalmente para ter o menos V1. Então, enquanto esse aqui é o nosso V1, deixa eu colocar em caneta vermelha, enquanto esse aqui é o V1, esse aqui é o menos V1, né? Tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas está apontando em sentido contrário. Então, se eu colocar esse cara aqui é o V1, é o que vai ser o menos V1, né? Vou copiar e vou colar ele aqui mesmo, e aqui a gente tem o menos V1 duas vezes. Então, daqui até aqui, na verdade, daqui até aqui, a gente tem, então, o menos 2V1. É o V1 duas vezes, só com um sinal de menos, querendo dizer que a gente inverteu o sentido, trocou o sentido desse vetor. E a mesma coisa, eu vou completar com esse vetor V2 aqui, como eu tinha feito antes. Então, a gente tem o V2 uma vez, aqui o V2 duas vezes, e aqui agora o V2 três vezes. Bom, então aqui nós temos, então, 3 vezes o vetor V2. 3 vezes o vetor V2 aqui. Deixa eu anotar. Aqui embaixo tem menos 2V1. Estava até anotado aqui já, mas estou anotando com a cor para ficar fácil de seguir. Menos 2V1. E esse aqui, então, esse que a gente tem aqui, ele é o 3 vezes o V2, que também estava anotado aqui, mas eu vou colocar o código com essa correspondência de cor, que fica mais fácil de enxergar. Agora, somar o menos 2V1 com o 3V2, ou se você preferir, 3V2 menos 2V1, é basicamente a mesma ideia de antes. Eu posso mover esse vetor aqui para o final do menos 2V1, ou então eu posso deixar ele quieto aqui e mover esse menos 2V1 para cá. Dá no mesmo, porque no final das contas, juntar esses vetores é o que vai dar o mesmo resultado, ou seja, menos 2V1 mais 3V2 é a mesma coisa que 3V2 menos 2V1. Dá no mesmo, né? O resultado final ele é o mesmo. E então, quando a gente junta esses dois vetores, o resultado é esse cara aqui. Esse cara aqui. Na verdade, é ele mesmo. Eu vou voltar esse menos 2V1 para cá, agora que a gente viu esse vetor marrom se formando. E esse vetor V, aqui está sendo chamado de V, né? Ele, então, eu vou escrever aqui, ele vai ser o menos 2V1 mais 3V2, dessa maneira. E é basicamente isso, sem nenhum segredo. Deixa eu apagar esses desenhos extras que eu fiz aqui e apagar esse menos 3V2. Espero que você tenha compreendido. E daí, então, pelos mesmos motivos de antes, você pode fazer o raciocínio aí por conta própria. Aí você pode checar que esse vetor aqui, que está sendo chamado de vetor t, esse vetor t, ele pode ser escrito como 3 vezes o V1 menos 2 vezes o V2. E esse outro vetor aqui, que eu estou passando a caneta por cima dele agora, que é o w, está sendo escrito aqui como w, esse vetor w, ele pode ser escrito como menos 4 vezes o V1 menos o V2. Então, siga esse raciocínio aí do que foi construído e cheque se essas representações estão corretas. E o que acontece aqui é o seguinte, se você perceber, eu vou copiar e vou colar esses dois vetores aqui. Então, a gente tinha esses dois vetores, sendo o azul o vetor V2 e o vermelho o vetor V1. Creio que seja fácil para você identificar que V2 e V1 eles não apontam não têm a mesma direção.
E então vai valer o seguinte, nós temos então V1 e V2, eles não têm a mesma direção, têm direções diferentes. Cada um tem uma determinada inclinação, se você preferir, quando você considera a linha horizontal. Cada um deles está inclinado, tem uma determinada inclinação. O V1 parece que tem uma inclinação de 0 grau, né? O V1 parece que está nessa direção horizontal mesmo. E o V2 tem uma determinada inclinação que não precisa ser de 90 graus, mas o que importa é que o V2 não tem a mesma direção de V1. E acontece que existe uma regra bem importante, bem interessante com relação a vetores. Então, se eu escrever da seguinte maneira, dados dois vetores não paralelos, ou seja, eles não podem ter a mesma direção, não paralelos, V1 e V2, então, para cada vetor, e que eu vou chamar de vetor W, que esteja ou que pertença ao mesmo plano desses vetores, V1 e V2, existe uma única dupla de valores reais alfa e beta, ou seja, alfa e beta são números reais, ok? Valores reais, tais que o vetor W ele é o alfa vezes o vetor V1 mais beta vezes o vetor V2. Ou seja, se W é um vetor no mesmo plano dos vetores V1 e V2, então é possível escrever o W como um número vezes o vetor V1 mais um número vezes o vetor V2. Obviamente, desde que, como eu falei no início, V1 e V2 não sejam vetores paralelos. Então, todos os vetores W do plano, nesse plano que contém os vetores V1 e V2, todos os vetores do plano podem ser escritos como uma combinação, como a junção do vetor V1 e do vetor V2. E daí vale dizer o seguinte, W é dito ser uma combinação linear dos vetores V1 e V2, que é basicamente o que a gente discutiu aqui. Essa combinação linear, eu vou até sublinhar porque ele meio que é o objetivo geral do que a gente está discutindo aqui hoje. E essa condição de V1 e V2 não serem paralelos, essa condição aqui, ela é essencial. Então, nesse caso aqui, ok, nesse caso funciona. Se você tiver alguma coisa como o V1, colocar o V1 aqui assim, e o V2 dessa maneira, de forma que eles apontem, tenham a mesma direção, então isso aqui não serve. Não se aplica, essa definição que acabou de ter sido explicada não se aplica, então não se aplica nesse caso. Se acontecer de V1 e V2 terem a mesma direção, então esse aqui seria o V1, esse cara ser o V2, eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, isso também não serve. Nenhum desses dois casos serve. Só serve mesmo o caso em que V1 e V2 têm, se você preferir entender, inclinações diferentes, né? Existe um ângulo entre eles que não é um ângulo nem de 0 nem de 180 graus. E então, acontece que esses vetores V1 e V2, eles conseguem descrever qualquer vetor nesse plano que eles estão contidos, né? Então, a gente vai dizer que V1 e V2 eles formam uma base para esse plano, para o espaço de pontos, o espaço de vetores que é esse plano. Então, se a gente tivesse nesse sistema de coordenadas associados ao vetor V1 e V2, a gente poderia dizer, inclusive, que esse vetor W ele é escrito como alfa e beta. Lembrando que a gente está nessa base aqui formada por V1 e V2.
né? Muitas vezes a gente representa dessa maneira aqui. Então, nessa base representada, né, em que você descreve pontos do plano utilizando os vetores V1 e V2, o vetor W pode ser escrito como alfa e beta, fazendo referência a esses números aqui, alfa e beta, que você precisa multiplicar o V1 e o V2 para conseguir encontrar o W. O que acontece, na verdade, é que quaisquer dois vetores de um plano que não sejam vetores paralelos, eles servem como uma base para se formar, para se criar vetores, se representar vetores naquele plano. Então, nesse caso desse vetor W, então, a gente poderia representar o vetor W na forma de coordenadas, fazendo a referência ao número que se tem que multiplicar o primeiro dos vetores, que é o tal do vetor V1, e o número que se tem que multiplicar o segundo dos vetores, que nesse caso é o vetor V2, para que você consiga criar e gerar esse vetor W, gerar o vetor W através dos vetores V1 e V2. Agora, na prática, é muito mais utilizado bases que a gente chama de bases ortonormais. Bases ortonormais são bases em que a gente tem esses dois vetores V1 e V2, ou U e V, ou I e J. Esses dois vetores eles têm tamanho 1, o tamanho deles é 1, eles são vetores unitários, e além disso, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. E quando a gente utiliza esse tipo de representação, vale começar a dar um nome especial e a gente chama de base canônica. E então, a ideia na base canônica é que a gente tenha também esses dois vetores, e aqui então eu vou colocar esse vetor aqui de vermelho, e esse vetor eu vou chamar de vetor I. Vou colocar assim, I, com essa setinha em cima. Algumas vezes você vai ver também dessa maneira ou dessa maneira. Mas aqui então eu vou adotar esse I com a setinha. E esse outro vetor aqui, eu vou colocar em azul, que vai ser, acho que ele ficou um pouco pequeno, deixa eu aumentar ele um pouco para ficar parecido com esse vermelho. Embora seja um desenho à mão, né? Não tem que ficar perfeito. Aqui então vai ser o vetor J. E esses dois vetores não são vetores paralelos, não apontam na mesma direção. E aqui eles são construídos de forma que formem um ângulo de 90 graus entre eles. Então, como foi dito anteriormente, né, o módulo desse vetor I é 1 e o módulo desse vetor J também é 1. Eles são vetores unitários. Okay? Então, vetores unitários que formam 90 graus entre si. Então, representar vetores nesse plano, que contenha esses vetores I e J, significa representar vetores através de uma base ortonormal. Uma base I e J de vetores que tem módulo 1 e formam 90 graus entre si. E então o que acabou de acontecer foi que a gente definiu de maneira um pouco mais formal o tal do sistema cartesiano de coordenadas que você já viu no ensino médio. Só que aqui a gente está dando toda uma fundamentação vetorial para esse sistema cartesiano, em que nessa direção a gente tem o tal do eixo x e nessa direção aqui a gente tem o tal do eixo y. Então o i está apontando na direção do eixo x e o j está apontando na direção do eixo y. E se você considerar um vetor nesse sistema cartesiano, deixa eu copiar esse vetor i aqui, vou colar ele aqui embaixo. Por exemplo, vou colocar esse vetor aqui 3 vezes, sim, um pouquinho mais para baixo. E esse vetor j, por simplificação, eu vou colocar ele aqui 2 vezes só. E então, se a gente pensar no vetor 3i mais 2j, então se eu carregar esse vetor para cá, né, assim, então, somando o 3i com 2j, a gente sabe que geometricamente o que vai resultar é esse vetor aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse vetor aqui ele é o 3i mais 2j, dessa maneira. E esse vetor aqui, vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse vetor de vetor w.
W ele é dado por 3i mais 2j. Acontece que, então, nesse sistema cartesiano, um vetor qualquer ele pode ser representado, então, por x vezes i mais y vezes j. Ao invés de chamar de alfa e beta, como eu chamei anteriormente, eu vou chamar de x vezes i mais y vezes j. Então, eu estou chamando aqueles coeficientes, aqueles parâmetros multiplicando os vetores que formam a base de x e de y. E nesse nosso caso aqui, esse w ele vai ser, então, 3, ele vai ser o 3i mais 2j. Ou seja, o x desse w é 3 e o y desse w é j. Ou, simplesmente, esse vetor w ele é o 3, 2. E então conseguimos definir essa ideia de coordenadas, né? Essa ideia de coordenadas nesse plano cartesiano. Então, um vetor V qualquer será representado por V é igual a xi mais yj, dessa maneira, ou V é igual a x e y, dessa maneira. E aqui a gente não precisa colocar referenciar a base, porque quando não se coloca base alguma, fica subentendido que a gente está utilizando a representação, utilizando esses vetores, através desses vetores i j, que é o sistema cartesiano. E então você pode verificar duas maneiras diferentes de se escrever um vetor. Quando, por exemplo, você vê alguma coisa como 2i mais 3j, né, esse vetor ele pode ser representado como 2 e 3. Menos 5i mais 4j, dessa maneira, deixa eu apagar isso aqui, dessa maneira, é equivalente ao menos 5 e 4. Mais outro exemplo, menos 10, menos 10j é a mesma coisa que nada vezes o i e menos 10 vezes o j. E da mesma maneira, 7i, seguindo essa mesma lógica de cima, 7i ele é o 7 vezes o i e 0 vezes o j. E então, para esse vídeo, eu vou parar por aqui mesmo. E temos, então, finalmente uma explicação de onde que vem esse sistema de coordenadas, pelo menos tendo por base o que a gente discutiu aqui sobre vetores. Então, eu espero que você tenha entendido o que foi discutido aqui, o que foi apresentado. Te desejo bons estudos, e é isso aí.